Ninguém pode derrubar. Quando a flecha voou, querendo me ferir, tua verdade foi escudo. Tu dizes eu te livro. Bom dia! Começando a nossa reuniãozinha, hoje segunda-feira. Já mandei material lá no grupo para quem participa. Tomando um café. Top demais, top demais. Renatinha, Gedeus, Estelinha, Nice. Ô, Moca! Gesso. Deixa eu arrumar aqui, ó. Top demais, legal. Bom dia, Pri! Estamos aqui. Já mandei o material lá, viu? Deixa eu só organizar aqui direitinho. A câmera tá parecendo meio torta. Tô ótimo. Maravilha. Tá travando? Não. Pensei que tava travando. Hoje um dia incrível. Segunda-feira. Começando. Já tô com o meu café aqui, ó. Cafezinho. Precisa, né? Eu tava parecendo um urso. Eu falei, meu Deus do céu. Quando eu olhava no espelho, eu falava, Jesus amado. Que é isso? Aí, ó. Eu sou muito louco. Até falta alguns minutos para começar. Eu sou muito doido. E a moça que corta meu cabelo é aqui pertinho. Ela fala, você é doido. Eu chego e falo, Débora, tá aí? Tô chegando. Corta meu cabelo agora, preciso agora. Aí ela manda, tô livre. Aí eu vou lá e corto. Bem assim, muito doido. Ela fala, meu Deus. Eu falei, porque se eu marcar, eu sei que eu vou me enrolar. Aí quando eu dar uma brecha, aí tem dia também que não dá certo. Ela fala, vixe, tô enrolada. Aí eu... Então deixa pra próxima. Foi até semana passada que aconteceu isso. Mas graças a Deus... Ficou bom. Eu gosto de... que é simples. Eu jogo uma pomadinha assim e já era. Aí já fica... Já tá bom. Fica fácil pra pentear. A gente é assim. E ela sempre pergunta, corta como? Eu falei, faz aí, diminui esse cabelo aí que tá muito grande. É assim que eu falo pra ela. Ela fala, tá bom, né? Eu não ligo muito pro cabelo, não. Mas vamos lá. Faz parte, eu não sei a idade. Eu tô com 46. Aqui, ó. Em alguns vídeos... Bom dia, Net! Alguns vídeos dá pra mostrar. Aí como eu passo essa pomadinha, ela fica um pouquinho molhada também, esconde os brancos. Mas também, se tiver que ficar, graças a Deus. Obrigado. Hoje, ó, o nosso conteúdo hoje, mandei lá no grupo, a mente que não comanda, ela obedece. A mente que não comanda, obedece. E na verdade, a nossa mente obedece sempre a algum comando. O problema é quem está comandando. Eu acho que aqui, quando eu escrevi lá, tá até escrito errado. Eu digitei errado. Que aqui eu acho que é a mente que não comanda, obedece. Aí eu coloquei um ela. Mas tá tudo bem. Eu acho que digitando na minha cabeça... Aí vocês podem perceber que esse conteúdo é meu mesmo. Eu dou de vez em quando lendo aqui,
Bom dia! Uma ótima semana, participa aqui das nossas reuniões, que é muito interessante. A gente falando sempre, estudando, né? Sobre a engenharia da consciência, como a gente trabalha nossa mente e nossa consciência da melhor forma. Estudando sempre a Bíblia, o estoicismo, alguns pontos aí que fez diferença para mim. Eu não sou perfeito, mas fez diferença. E hoje nós vamos estudar aqui, ó, a mente não comanda, ela obedece. Caraca, mas como assim? E aí tem já vou deixar um insight para já pensar logo de cara. A mente, ela sempre está recebendo comando. A nossa mente sempre está recebendo um comando. Mas quem está dando esses comandos para sua mente? Às vezes a gente está terceirizando isso. Às vezes a gente está terceirizando isso. Isso é muito interessante a gente pensar nisso, porque terceirizar nosso conteúdo, que é nosso, é a única coisa que, se a gente não deixar, ninguém pode roubar da gente. Eu vejo histórias, né? Eu já vi em filmes, histórias reais. A pessoa falou assim, eu tô até preso. Acho que Paulo também falou isso, mas aqui, ó, quem decide sou eu. Só que quando as pessoas não decidem, alguém está decidindo. Alguém está decidindo. Alguém está tocando essa máquina. E eu espero que a sua mente seja você que está no comando. Isso aí é perigoso. Muitas vezes a gente se influencia por novela, por conteúdo, por seguir alguma pessoa. Por isso que eu, tirando Deus, tirando a Bíblia, eu não consigo passar um conteúdo que seja exato para você. Algumas pessoas me fazem algumas perguntas que aí tem que entrar no contexto da vida da pessoa para dar uma resposta exata. E eu, como não tenho esse contexto, o que eu vou estar falando, de uma outra visão, do meu contexto. Não sei se vocês estão conseguindo compreender. E quando eu estou vendo do meu contexto, não é a verdade. Porque quem conhece o contexto total da sua vida é você. Então olha como é interessante entrar nesse ponto. Entrar nessa jornada. E aí, quando a gente pensa nisso, a nossa frase é: a mente não comanda, ela obedece. A sua está obedecendo alguém, direto ou indiretamente. Quem é? E aí o versículo de poder, nosso versículo de poder, está aqui como Romanos 12, 2. Olha como Paulo fala o que Jesus quer da gente. Essa frase, ela explica todo esse... Bom dia, Leide, minha amiga, olha que legal. Essa frase aqui de Romanos 12, 2, ela explica o que Jesus, o que Deus quer pra gente quando ele deixou principalmente no Novo Testamento. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha que interessante e forte. A transformação é a renovação da nossa mente. Bom dia, Leide. Então, olha que interessante. A gente vai conhecer
E ontem eu fui na igreja, vi a pregação e foi muito interessante, né? Dos contextos que Jesus sempre fez para transformar a nossa mente, renovar, mudar. Quando ele fala do novo nascimento e Nicodemos fala, como que eu posso nascer? Eu sou um idoso. É pela mente. Quando a gente muda, parece que explode a nossa mente, abre novos caminhos, é o renascimento. E quando a gente entra nas águas, e quando a gente sai, é pra gente, a nossa mente, olha como que Deus é muito legal. Ele faz tudo isso pra gente ter a memória da data. Porque senão renovou tal, e quando que você teve essa transformação? Caraca, quando? E o nosso nascimento é uma coisa importante. Então, quando a gente nasce novamente em Jesus, por isso que quando você se converte, já tem que se batizar na hora. Porque isso faz com que crie uma lembrança, uma memória da data. E além da brecha para o inimigo, na verdade, o inimigo o que é principalmente? Quando você tem menos consciência da vida, você está se afastando de Deus. A gente vê também, tem um livro que é do Napoleão Hill, que é Mais Esperto que o Diabo. Ele parece que ele está entrevistando o inimigo, né? E é uma simbologia, mas é muito interessante, porque o que o mal quer? Ele quer que a gente fique no estado hipnótico, do medo, da apreensão, da ansiedade. Para quê? Que isso faz com que a gente tenha menos consciência e se afaste de Deus. É muito louco isso. É muito simples, é muito básico, porém a gente vê as pessoas perdidas, porque é só um simples desviar, ó. E aí vai desviando, e vai deixando, e vai acontecendo, cria o hábito. Por isso que é um estado hipnótico, né? De repetição. E aí a reflexão de hoje, olha que interessante. Se você não lidera a sua mente, alguém ou algo vai fazer isso por você. Notificações, urgência, problemas, expectativas alheias. Não perdoa a ausência de comando. É o que nós estamos falando. Paulo não diz mudai o comportamento. Ele não fala isso. Ele diz transformem-se pela mente. Então eu vou repetir, olha, se você não lidera a sua mente, alguém ou algo vai fazer isso por você. Então pode ser qualquer coisa. Aqui eu dei uns exemplos: urgência, notificação, problema, expectativa, ansiedade. Por quê? Na ausência de comando, algo vai comandar. A nossa mente vai pegar alguma coisa para continuar. Ela tem que continuar. Então ela vai pegar. E aí Paulo fala, não muda seu comportamento, transforma sua mente. Quando você transforma a sua mente, ganhou o jogo. Por quê? Você tem identidade, você tem propósito, você tem um mapa. Eu sempre falo isso. Por que transformar a mente? Ó. Opa, aqui. Por quê? Porque a mente define o foco. O foco define a ação. Vamos pensar, a mente definindo o foco. Eu tenho que ter isso aqui. Eu tenho que seguir esse caminho. Esse caminho, ele já vai me dar um foco. Já definiu, ó, eu já encontrei o meu mapa.
que eu faço? Qual que é o próximo passo? É eu começar a caminhar, ação. E aí eu começo a enxergar um destino. A ação define um destino. E olha que tudo começa a se encaixar. Parece mágica, né? Parece mágica. Aí começa a se encaixar. E você começa a perceber que você está caminhando. Você já tem do 100%, 3%, 4%, 10%. Você já começa a perceber que você está se deslocando. Você não está perdido, não está parado. É interessante demais isso. Você já fala, caramba. Exemplo. Eu coloquei uma meta para esse ano para eu subir de escada no meu prédio. Eu moro no 11º andar. É uma forma de exercício. 150 vezes. 150 subidas. É interessante que eu comecei esse ano agora. Eu já subi 10. Eu já subi 10. Nada, Pri, nada. Se eu continuar, que ainda eu pulei alguns dias e tal, eu já vou fazer 120 fazendo assim no mínimo. Mas, 120 vezes, né? 10 vezes 12, 120 vezes. Ainda eu tenho alguns dias, eu vou chegar em uns 18, que eu vou dar uma apertada. 18 vezes, eu vou fazer quase 200 subidas. Olha como é interessante, que eu começo a perceber, e é a mesma coisa na nossa vida, eu começo a perceber que com a minha meta, com o meu desafio, eu mesmo com esse mínimo, eu já saí do lugar. E isso que é interessante, quando a gente é transformado pela mente, a gente tem um mapa, mesmo dando pequenos passos, a gente já fala, eu preciso guardar dinheiro, eu quero ter um dinheiro. Só eu já faço também. Já faço há 12 anos. A última vez que eu quebrei, fiquei devendo 250 mil. Olha que interessante. 2014. E aí eu comecei a ter uma atitude, passo a passo. Hoje, quando eu olho para trás, eu falo, caraca, que legal. Olha como eu e minha esposa, unido, a gente chegou num patamar diferenciado, saímos do buraco. A gente tem ainda muito percurso para rodar, mas a gente saiu do buraco. Isso é em todos os setores da nossa vida. Então a gente tem que pensar o que eu preciso melhorar, e aí eu colocar isso nessa... A minha mente, ela tem que ser comandada. E por que eu faço esses desafios pequenos? Porque se eu ganhar esses desafios, a minha mente já entende que eu comando, e com o meu comando, as coisas vão dar certo. E aí quando eu coloco, falo, eu tenho que fazer isso, minha mente fala, ele já consegue, ele faz todo dia, ele já tem as pequenas vitórias, e hoje já tive, meu café, a reunião, minha oração. Então eu tenho já uns 3, 4 etapas, que eu falo, pelo menos 3 eu tenho que já conquistar. Eu já começo o meu dia vitorioso. O resto... depois, e o resto, a maioria das coisas, eu já tenho essa dentro de mim que é a vitória. E olha que interessante aqui, a nossa reflexão, tá lá no texto, sem consciência direcionada, caímos em reatividade. O que é reatividade? Ser passivo. O mundo está levando nós, vivemos apagando incêndios e chamamos isso de vida. Mas quando você toma o volante interno, você é o piloto da sua vida, você decide o que vai pensar, aonde vai colocar energia e o que vai escolher alimentar. Olha que legal. Voltando, mas quando você toma
o volante interno, você decide o que pensar, aonde colocar a energia e o que vai escolher alimentar. Porque isso vai gerar um ciclo. Então, você alimentou a sua mente de coisas boas. Isso vai gerar um conteúdo dentro da sua cabeça. E aí você vai colocar energia, suas ações vai ser de acordo com o que estiver maquinando aqui dentro. Isso é um dos fundamentos da programação neurolinguística. A gente capta através da visão, através da audição, cheiro, todos os nossos sentidos a gente capta, é por isso que a gente tem. Aqui a gente condensa, então trabalha, transforma num produto nosso e as nossas ações. E cada um reage do jeito que está sendo alimentado e produzido aqui dentro. Por isso que é importante escolher os conteúdos que vai alimentar a sua mente. E é isso, essa máquina, todo dia a gente faz isso. E a gente fica vendo coisas, alimentando de coisas que vai ativar nossa ansiedade, nosso estresse, nossa raiva, nosso medo. Nós vamos agir como? Imagina aí, como que você vai agir? Agora, se eu estou vendo coisas positivas, coisas que me norteiam, que me edificam, que muda todo esse conceito, eu vou responder da mesma forma. Isso é natural. Ah, eu sou muito ciumento. É que você só fica se alimentando de informações que vai gerar ciúmes. Ah, eu sou isso. É porque você... Por isso tem que mudar o conteúdo. Tem que mudar o conteúdo, Pri. Tem que mudar o conteúdo. É assim que muda a vida. Tem que mudar o conteúdo. Muda o comportamento, vê coisas positivas, vê coisas que vai te nortear, né? Então, mas é alimentação, porque a gente alimenta e ele vai ativando. Quem vê, infelizmente, desculpa, não fica vendo novela, esse negócio de traição, é alimento, é alimento. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu vejo hoje, né, que o conteúdo enfraquece a família, enfraquece o homem, enfraquece a união. Por isso que o mundo está como está, porque essas informações vão conduzindo para... Não tem jeito. Coisas que a gente é da nossa natureza e a gente tem que... Só que foram colocando tantas minhocas na nossa cabeça que mudou. Então, o como você está conduzindo a sua vida é o como você está alimentando a sua mente. Começa a perceber. E olha que interessante aqui, ó. A vida deixa de ser resposta ao externo e vira construção a partir do interno. Então, se você alimenta a sua mente da forma certa e você está direcionando o que alimenta ou não, é isso aí. É Cora, é isso aí, ó. Mas quando você constrói a partir do interno, a sua mente vai direcionando. Você vai vendo que não vai fazendo sentido. Muitos amigos, pô, você viu aquilo lá? Eu falo, não vi, não vejo. Eu não sei nem do que você está falando. Ah, mas... não sei, meu. Não sei, não... Isso não faz parte. E aí eu vou deixar uma frase forte para vocês, hein? É Cora mesmo o nome? Cora Leide? Vê aí, ó, me ajuda aí. Quero falar o teu nome. Às vezes é um apelido. É Cora Leide ou... É isso mesmo, né? Olha a frase, Cora. Quem governa a mente, governa a vida.
Toda a Bíblia. Ah, Coralina, nome da poeta brasileira. Ô, louco, isso aí. Poeta não, poetisa, né? Mas olha que legal. Quem governa a mente, governa a vida. O Novo Testamento... Ó, isso aqui eu vou deixar uma dica, hein? Você viu? Chique demais, eu tô me sentindo agora. O Novo Testamento, ele só fala da transformação da mente. É onde vai ganhar a vida eterna. Priscila Presley, é verdade. Grande amor de Elvis Presley. Olha que legal. O Novo Testamento, ele só fala da transformação. A Lady aí também. O time aqui eu tô me sentindo, viu? A transformação pra gente ter uma vida melhor. Olha como é interessante isso. Olha como que essa visão é muito legal. Olha como é muito interessante. Por quê? Porque quando a gente tem essa transformação, a vida se transforma positivamente de uma forma assim muito, muito interessante. Muito, mas assim, é absurdo. Olha que legal. E aí a tarefa do dia. A tarefa do dia. Legal, Pri. Show. Aí, já é um foco inicial do dia. Isso aí é importante. Bom dia, Daiane. Cara, mas lógico que isso... Você está transformando o que você vai estar olhando. Quando você começa a transformar de manhã, você já está ganhando. Que é a tarefa de hoje, ó. Antes de começar o dia, escreva 3 coisas que você vai decidir pensar intencionalmente nesse dia, no hoje. Então hoje mesmo. Fala, pô, eu tenho que pensar mais sobre isso, sobre o seu trabalho que seja positivo, sobre sua espiritualidade, sobre sua realização de relacionamento, sobre a sua saúde. Sei lá o que. Cada um tem o seu e nem precisa pôr aqui. É uma particularidade. E olha que interessante, depois que você escrever essas 3, é devagar. Volte nelas ao longo do dia. Qual que eram aquelas minhas intenções, aquelas coisas positivas que eu tenho que lembrar? Volta lá no papel e... Ah, legal. Ah, legal. Costuma sua mente, ó, a lembrar. Tá. Volta. Sua mente vai começar a se retroalimentar. Um conteúdo curto no YouTube, entendeu? Opa, isso aqui é legal, isso aqui é alimento, isso aqui me dá uma condução. E aí, volta. E a gente vai fazendo essas conduções aí. Muito legal. Entendeu? Porque às vezes a gente vai se perder. Ruídos externos vão... Aí você já... Opa, pega o volante. O carro não anda sozinho. A gente tem que tocar o carro. A gente que pilota. E a nossa vida, a nossa mente tem a mesma coisa. Ah, mas... Não deixa a vida me levar, não. Calma aí, quem tá aqui no volante sou eu. Ó, você vai ver isso aqui. Eu vou ler uma página. Eu sou descendente, Daiane, por isso que é o Portugal. Eu tenho a dupla nacionalidade. Isso aí é uma homenagem e honra ao meu pai. Meu pai é português. Perfeito, Pri. Você viu que você já está conduzindo? Primeiro, de manhã, de noite. Você já está começando a fechar o cerco do seu dia para conduzir da melhor forma. Incrível, meu. E é isso que a gente tem que fazer. Ó.
Não, tô aqui em São Paulo. Tô em São Paulo, ainda quero visitar. Tenho parente aí, tenho primos. Um dia, programar direitinho, eu vou para Portugal sim. Mas ainda tô aqui brazuca, né? Mas o Portugal, a dupla nacionalidade, Ai, Apri, eu tenho, né? Mas muito show. Então, gente, a tarefinha, hein? Tarefinha. Escreva as 3 coisas que você vai decidir e pensar. Intencional. Então, deixa lá. Eu quero que seja isso. Aí, ó. Intencional. E volte nelas no dia. Só o ruim que... Olha eu saindo da conversa. Só o ruim é que a nossa história, ela é mal contada. Mas no YouTube tem os caras que são bastante estudiosos, historiadores, que contam a história bem legal. Então, depois vejam isso que é interessante. Eu já estudei bastante. A nossa história Brasil-Portugal é mais bonita do que é contada. Mas... olha como que é interessante que nós estamos falando, ó. Olha a viagem. E aí começa a contar a história pra gente errada e a gente deixa. Ó, Pri, ó como que é interessante. Ó, como que casa as coisas do nada. A história que é contada pra gente foi alguns... Eu vou falar esse nome, tá? Mas alguns idiotas que conseguiram disseminar a história errada do nosso laço Brasil-Portugal. E olha como que é. Aí a gente coloca na nossa mente e a gente vai achando que isso é a verdade e a gente é tão enganado. E olha como que a gente tem que tomar conta da nossa mente. É o que eu estou falando hoje. E aí quando você começa a descobrir a verdade, historiadores que estudaram profundamente, não pegaram esse conteúdo que alguns tontos mudaram para prejudicar, não sei porquê, uma história tão bonita. Então, a história é contada, Daiane. A história é contada. Na verdade, todo mundo tem preconceito. Porque a história que conta pra gente... É que eu falo, aqui em São Paulo, aí fala, ai, mas os europeus têm preconceito com a gente. Quando vem um boliviano, um venezuelano pra cá, a gente também não é tão lindo não assim. A gente não é tão carinhoso. Qualquer pessoa que tem semelhança de índio fora do Brasil, a gente também dá um chute no... Eu tô falando isso no contexto geral, tá? Pô, Vitor, mas eu não sou assim, eu tô falando contexto. Muitos europeus também devem ser maravilhosos. Mas aí é o contexto. Porque é as histórias ruins que contam. Ah, quando a gente vê a Índia, o que a gente vê na Índia? Eu estava falando ontem, isso é interessante. Mas é a história. Aí quando eu vejo indiano, eu falo, pô, os caras são tudo sujo, tudo coisa, daquele país ruim. Por quê? É o que mostram pra gente, conduzem uma verdade pra gente. Aí a gente alimenta, não vai buscar a verdade, alimenta. Indiano, boliviano. Quando eu pego isso aqui em São Paulo, eu falo assim, ó, só tem boliviano, tá na rua, é tudo... Eu já ouvi inúmeras vezes. Aí eu falo, você pegou a identidade dele já? Acontece. Eu tenho um primo que eu falo bastante português, ele é português, e aí ele fala, os árabes, entendeu? Então, é porque alguns aparecem, vai ter brasileiro ruim, árabe ruim, indiano, nesse ponto, mas fica mostrando muito pra gente. Aí já vira a verdade. É isso aqui que a gente tá falando. A gente tem que ter a transformação através da mente, porque ela obedece esses comandos. Ó, casou direitinho o que a gente tá falando. E aí a gente é a verdade. E isso, quando a gente puxa isso aí na verdade, a gente traz um formato que a gente defende. E as nossas ações é de acordo com isso.
E a gente às vezes está vivendo uma mentira. Aí a Pri já está quebrando o paradigma, que muita gente fala, não é, Pri? Aí, ó. Então, olha como é interessante, a gente tem que buscar a verdade. Quando eu vou na igreja, o que eu faço? Eu anoto. Porque a pessoa que está falando lá, ela não é dona da verdade. Eu tenho que buscar a verdade, conduzir. Jesus se pôs nesse papel conversando com os estudiosos, porque você pode perceber que sempre está conversando com o estudioso. Para mostrar o que ele está falando, está dentro das leis, ele quer mostrar um novo movimento. Olha como que é interessante isso. Ele não ficava triste que você fazia perguntas e descobrisse a verdade, porque ele é a verdade. E a gente tem que buscar a verdade. E muitas vezes a gente se sente satisfeito com algumas mentiras. Olha como é louco isso. Por quê? Buscar a verdade dá trabalho. Ó, o padre chegando. Olha como é interessante isso. Jesus mesmo, ele se colocou no papel para as pessoas perguntarem, porque ele queria mostrar a verdade. Aí, ó, é tudo preconceito, Pri. E tem pessoas incríveis, tem pessoas? Tem, e tem pessoas incríveis? Tem, e tem. Legal, José! Incrível! Abençoada. Depois segue a gente lá, vamos bater um papo, vamos trocar umas ideias, é muito legal. Então, a gente, que nem Paulo falou, a gente precisa transformar através da mente. E ir para a verdade. O que é a verdade? Busca a verdade. Em todo o conteúdo, nós estamos falando aqui até de povos, né? Pô, esse aqui é mais isso, esse aqui é mais aquilo. E é legal que a gente generaliza, né? Eu tive 2 ações com tal povo, todos são iguais. A gente fala isso para homem, isso fala para mulher, né? Pessoas tiveram relacionamento abusivo com 1 ou 2 homens, todos são abusivos. A mulher traiu, tal, todos são. Não é verdade, Pri? É o mapa dela. E ela só viu isso. E a gente é muito reativo. A gente é muito reativo. Então, aconteceu alguma coisa. Ah, eu fui enganado por um vendedor. Todos os vendedores não prestam. Olha como que a gente generaliza e já é reativo aquele perfil. Cara, mas todos. A programação neurolinguística também ensina a gente a quebrar isso aí. Não é só porque uma classificação, quando a gente classifica, né? Então é um vendedor, é a mulher, é o homem, é um povo. Todos são. Então. Porque isso está no seu mapa. E aí você fica reativo ao total. A sua mente não está sendo comandada por você. Está sendo reativo a informações externas que fizeram a sua programação e você reage dessa forma. Top? Depois, ó, o que é interessante, Pri, quem está no grupo aí do WhatsApp, é voltar no texto. Eu deixo esse texto aqui pra galera, Daiane. Grupo do WhatsApp. É o conteúdo que a gente falou hoje, a reflexão que a gente falou, o desfecho e a tarefinha pra gente começar a ter mais... Boa, vai lá, minha querida. Um ótimo dia. Que o nosso dia aí, ó, eu sempre faço também um decreto, hein? Nosso dia tá decretado que vai ser um dia incrível, de boas notícias, de prosperidade, abençoado. Isso é um decreto que eu sempre faço. A nossa live também tá terminando, é sempre das 7 às 7h30, né? É rápido porque todo mundo tem os seus desafios diários, né? A gente ainda tá fazendo a construção dos horários direitinho. Manda inbox, Daiane.
manda inbox aqui que eu te insiro. Manda inbox que eu insiro. Fica tranquila. Aí eu mando o material também para você, para tá olhando. Tamo junto? Bora? Então, a tarefa eu já dei, né? Pra gente tá mais concentrado, tá mais no comando. Show de bola! E decretamos o nosso dia incrível, maravilhoso, repleto de boas notícias. Então faça isso no espelho também, eu gosto de fazer aqui como se fosse um espelho, né, olhando a live. Então eu já decreto. E hoje a gente já teve as nossas vitórias, até o que eu sempre explico, né? Acordar, agradecer a Deus, eu faço tomar meus 2 copos d'água, minha oração, o meu decreto. Então, às vezes o exercício entra. Então eu já começo meu dia vitorioso. Por isso que nosso dia vai ser repleto de boas notícias. Somente já programei minha mente para isso. Certo? Gente, vamos lá, tenha uma ótima semana, um ótimo dia. E lá no grupo eu passo as informações. Vamos ver se hoje às 7 horas da noite a gente tem também essa mesma live, vai ser a mesma, o conteúdo de segunda. E amanhã às 7 horas estamos aqui também batendo um papo. Tamo junto? Valeu, turma!